E aí, pessoal, agora a gente vai ler Êxodo 1 e Lucas... Caramba, a gente tá começando o Êxodo, né? E Lucas 5. Vamos lá. A opressão no Egito. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser, e ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e em caso de guerra aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a uma cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes tarefas árduas e preparar barro para fazer tijolos, a executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia tornando-se ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhe que tivessem as suas próprias famílias. E por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem que vivam as meninas. E aí a gente já está começando a ver aqui a perseguição contra os israelitas dentro do Egito, né? Agora vamos lá, Lucas 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e este pertencia a Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, estando Jesus numa cidade, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiser, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados os fariseus e os mestres da lei, procedentes
de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes? Mas, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou, na frente deles pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de Jesus jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então ele lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de uma roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Bom, gente, é isso. Nos vemos no próximo vídeo.